de você estudar menos tempo e render mais, né? De você conseguir, com menos tempo, absorver mais as coisas, as informações, os conteúdos e tudo mais. Então, ela sabe muito disso, ela tem um domínio massa e ela vai auxiliar vocês, vai acompanhar vocês nessas 2 semanas, vai mostrar técnicas, como é que funciona, método Pomodoro, mapa conceitual. Então, ela vai estar mostrando para vocês as várias possibilidades que vocês têm Lucas? de tentar render melhor no estudo de vocês conseguirem produzir mais com menos, certo? A ideia principal é essa, certo? Vai ser de tarde para vocês não terem que ir muito cedo, que sono horrível e tudo mais, e aquela coisa toda. Então, não deixem de participar, certo? Vai ser muito importante, inclusive, para a continuidade da nossa disciplina, porque a partir dessas 2 aulas, a gente consegue avançar mais rápido com algumas coisas que eu quero fazer com vocês, que eu vou botar para vocês fazerem, certo? Então, por favor, não percam, participem, tá bom? Participem mesmo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ops. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Muitíssimo importante. Não deixem de participar. Muitíssimo importante, certo? A gente vai entrar agora num terreno extremamente, digamos assim, vasto, complexo, bem pesado. Por quê? O que a gente vai chamar de iluminismo, certo? Ele foi um movimento de intelectuais de vários países da Europa que possuíam um pensamento em comum, certo? Possuíam como a gente vai chamar, eles possuíam uma unidade de crítica, certo? Deixa eu fazer só um negócio aqui. Eles tinham uma unidade de crítica em comum, que era falar mal do antigo regime, certo? Que era falar mal do antigo regime. O que era o antigo regime? Todo mundo já lembra aqui, né? Rei absoluto, Estado concentrado na mão dele. Ele é o cara que vai concentrar os poderes políticos, os poderes religiosos, muitas das vezes, e também o poder econômico e militar, certo? Então, aquele rei absoluto criou um Estado absoluto e esse Estado absoluto a gente chama, certo, de antigo regime, certo? Então, o movimento iluminista foi um movimento de intelectuais europeus daquele período que criticavam o antigo regime, certo? Alguém tem alguma dúvida nisso? Esta é a definição do movimento iluminista. Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? Vou dizer de novo. Alguém tem alguma dúvida na definição do movimento iluminista? Quer que eu repita? Eu repito, pessoas, eu repito. Ou tá tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Vou repetir, Miguel. Bora lá. O movimento iluminista, também chamado de movimento ilustrado, certo? Foi um movimento de intelectuais europeus, de vários intelectuais europeus, dos vários estados que existiam lá, certo? Que
criticavam o antigo regime e a estrutura do antigo regime, certo? Muito simples. O que vocês precisam focar é saber o que é o antigo regime. Porque no momento em que você entende o que é o antigo regime, você entende as críticas dos iluministas a essa concepção de Estado, certo? Então, só para repetir para vocês, o antigo regime era o status quo da Europa naquele período e se baseava na figura do rei absoluto, que concentrava todos os poderes em suas mãos e mandava e desmandava em tudo. Aí vocês lembram do Luís XIV, vocês lembram do rei de Portugal, dos reis da Espanha, você lembra do rei da Inglaterra. A gente já está falando isso aqui de absolutismo há um tempo, né? Esse absolutismo, que foi o padrão europeu durante muitos séculos, começou a ser criticado, vastamente criticado, por esses intelectuais europeus que diziam que o antigo regime ele era um entrave para o desenvolvimento dos estados, certo? Tanto é que o século XVIII, que começa em 1701, certo? E vai até 1799, é chamado de século das luzes, por causa da influência e do quanto os iluministas vão escrever nesse período. E vão revolucionar o conhecimento, a ciência e tudo mais a partir dessa ideia. O que acontece? A gente vai ter, dentro do panorama das ciências naturais, ou também chamado de ciências exatas, o que a gente conceitua como revolução científica ou revolução tecnocientífica. Isso significa que a humanidade, que os europeus, não é a humanidade, parte dos europeus, certo? Obrigado, Ítalo. Depois eu vou botar para geral. Só 1701, 1799. Essa revolução científica ela vai começar a mudar a mentalidade das pessoas, certo? A gente tinha toda uma lógica cognitiva da cabeça da gente, né, que se baseava em um outro tipo de vivência, uma outra lógica de pensamento, certo? Todo mundo aqui sabe ou sente o poder que a ciência exerce na nossa formação. Ou alguém aqui não dá valor ao conhecimento científico, acha que ele tanto faz, que ele não tem significado. Se alguém tem, pode falar. A gente conversa sobre. Se não tiver, se todo mundo, né, acredita na ciência, né, in science we trust, a gente sabe o quanto uma lógica científica ela é uma lógica diferente do pensamento religioso ou do que a gente chama de pensamento mágico, certo? O pensamento científico ele é um pensamento diferente de todos esses pensamentos, ok? Então, por exemplo, se cai um raio perto da sua casa, dependendo da época em que você vivesse, o seu pensamento seria diferente. Seria diferente, certo? Se você está dentro do pensamento religioso, você vai dizer que aquele raio ele é um sinal divino, certo? Você vai aplicar a existência daquele raio a um pensamento religioso. Você vai aplicar algum Deus, seja o Deus cristão, judaico, islâmico. Não importa, a gente tem 3.500 religiões no mundo, então você vai justificar aquele raio através de uma das 3.500 religiões do mundo que a gente tem. Isso é o que a gente chama de pensamento religioso. Então, um raio caiu perto da minha casa, então é um sinal de Deus
de que eu preciso fazer alguma coisa, coisa do tipo. Isso é o que a gente chama de pensamento religioso, certo? O segundo tipo de pensamento, que a gente vai chamar de pensamento mágico, ele é muito parecido com o pensamento religioso, sabe, pessoal? Mas ele brota do nada, ele surge do nada. Então, por exemplo, um raio caiu perto da minha casa. E aí eu vou dizer que quando esse raio caiu na minha casa, isso é um sinal de que eu preciso mudar os meus hábitos de alimentação, porque eu preciso comer melhor. Isso é um pensamento mágico, certo? Eu posso, por exemplo, aplicar este pensamento mágico ao nosso presidente da República, no momento em que ele começou a falar aquelas coisas sobre o coronavírus. O pensamento do presidente da República, ele funciona como um pensamento mágico, certo? Então, por exemplo, não vou pegar a doença porque eu fui, quer dizer, a doença não vai ser grave em mim porque eu tenho histórico de atleta. Isso é um pensamento mágico. Isso é um pensamento mágico. Qual é o sentido dele? Existe pauta científica justificando isso? Não. É uma lógica religiosa? Ele disse que foi Deus que curou ele da Covid? Também não. Então, ele é um pensamento mágico, certo? É o que a gente chama de pensamento mágico. Isso é um exemplo, certo? De pensamento mágico. A gente tem muitos exemplos no nosso dia a dia. Se você tomar, leite com manga, você vai morrer, por exemplo. Você não pode ficar no sereno de tal em tal hora, por exemplo. Que mais? Eu acho que a gente tem um monte de exemplo de pensamento mágico rolando por aí, né, na nossa sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira ela é bem forte nessa ideia de pensamento mágico. Ou do pensamento religioso, né? Eu fiquei bom porque Deus quis, por exemplo. Eu fui curado da Covid por intervenção divina. É um pensamento religioso. Ou Deus me livrou de tal acidente por causa disso, certo? Se uma coruja passa por cima de uma casa, é sinal de que alguém vai morrer. A gente tem Tem aí, aquele de ó. abacaxi com queijo de coalho faz mal, né? Caramba, abacaxi com queijo de coalho eu nunca escutei na minha vida, brother. É a primeira, Não, é o a melhor primeira vez foi que eu bom. escuto essa. Quando o pai tava tomando vitamina de manga, ou seja, manga com leite, ela, Emiliano, tu vai Pronto. morrer, Emiliano. Não, esse do abacaxi com queijo de coalho, eu vou comprar um abacaxi antes de ir embora, vou comprar um queijo de coalho, vou cortar os dois, vou juntar, vou tirar a foto e vou dizer, ó, estarei lutando contra a morte nesse exato momento aí. Entendem como é um pensamento mágico, né? Entendem o que é um pensamento mágico e religioso. Isso é uma forma de pensar. Isso é uma forma cognitiva de se pensar, certo? Isso é uma forma de você ver o mundo, de você ter uma visão do mundo, ok? Então, a partir do século XVII, pessoal, e principalmente no século XVIII, a gente passa a ter a ascensão de um novo tipo de pensamento, de um novo tipo de lógica, ok? Que a gente vai chamar de pensamento científico. Então, quando o raio cai próximo à sua casa, em 2020, a maioria das pessoas não pensam mais a partir do pensamento mágico ou do pensamento religioso. Eita, houve uma chuva, houve a formação de gases naquela nuvem, e a partir daí a gente teve um fenômeno físico que a gente vai chamar de raio, e esse raio ele é perigoso. A partir dos estudos científicos, a gente sabe que a gente precisa ficar longe dele, ou se a gente está numa área que são próximas raios e a gente está passando por isso, a gente tem que entrar no carro, a gente tem que desligar as luzes, a gente não pode ficar embaixo de árvores. Então, toda essa lógica que a gente tem hoje, por causa de um raio, ele vem
através do pensamento científico, certo? Quando vocês veem um raio e começam a pensar isso aí que eu estava falando para vocês, vocês estão botando em prática o pensamento científico, certo? Esse pensamento científico ele é construído ao longo desses vários séculos e, logicamente, ele mudou. Mudou muito. Mas o pressuposto, a essência dele, permanece a mesma. A essência dele é a de que você tem que duvidar das coisas e você só pode passar a ter uma certa certeza daquilo baseado em dados e evidências. Ok? Isso é o que Galileu vai fazer. Isso é o que Descartes vai fazer. Isso é o que Newton vai fazer. E o que muitos outros pensadores e cientistas daquele tempo vão pôr em prática. A dúvida. A dúvida. Certo? Quando Descartes fala, né, no discurso do médico, cogito ergo sum, que em bom português quer dizer penso logo existo, este pensamento, esta racionalidade que o Descartes vai imprimir, vai valer para todo mundo. A gente vai passar, a partir de agora, a cada vez mais empreender em nós mesmos e na sociedade o pensamento científico. É por isso que a gente vai chamar de revolução científica. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? De boa. Bom, então a gente passa no período, né, no momento dessa ascensão do pensamento científico, a gente tem ao mesmo tempo em que ocorre uma crise do antigo regime, uma crise do poder monárquico dos reis. Há uma mudança de mentalidade na cabeça das pessoas, principalmente na elite intelectual e nesses grupos que vão ser apoiados pela burguesia, certo? Então, o movimento iluminista, ele vai estar casado com a burguesia e com a classe burguesa, certo? O movimento iluminista, ele vem de encontro ao que a burguesia desejava, ao que a burguesia pensava enquanto sociedade. Então, você não pode separar os dois, ok? Eles estão juntinhos, assim, ó, um em carne, BFF, Best Friend Forever, ok? E isso vai marcar justamente essa mudança de mentalidade na cabeça da pessoa. A gente vai passar a cada vez mais pensar numa lógica de progresso, numa linha reta de crescimento da nossa humanidade, do mais baixo até o mundo perfeito, o mundo ideal. E vai ter tantos e tantos pensadores que vão pensar. Pensadores estes que eu nem vou poder falar para vocês aqui por tempo e por complexidade. A gente vai ter dentro da lógica iluminista, né, no sentido de junção com a burguesia, porque a burguesia, e aí acho que vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso, principalmente nas revoluções inglesas, criticava a estrutura do antigo regime, principalmente do ponto de vista fiscal e de sociedade. E aí vocês lembram que o antigo regime ele é baseado numa pirâmide social, e aí a gente vai ter uma divisão de classes, e algumas classes não pagavam impostos. Então, só para escrever aqui no chat para vocês. A gente tinha o clero, a gente tinha o clero, a nobreza e o resto, certo? Esses são os 3 estados. O clero é o primeiro estado, a nobreza é o segundo estado, o resto é o terceiro estado. O rei, ele ficava acima, certo? O rei era um nobre, mas o rei ficava acima desses 3 estados, dessa pirâmide. Então, o rei, o clero
e a nobreza não pagavam impostos. Só quem pagava impostos era o resto do terceiro estado. E aí você inclui a burguesia, agricultor, operário, todo mundo, certo? A burguesia criticava justamente isso. Ela dizia, meu irmão, eu sou o maior produtor de riqueza desse local, eu sou o cara que faz o comércio, que tem lucro e tudo mais, pago os meus impostos para manter essa galera numa mamata, sem fazer nada, absolutamente nada. Então ela criticava justamente isso. Ela criticava, a burguesia criticava a estrutura que o Estado absoluto possuía. Tanto da parte de não pagar impostos para essas classes sociais, quanto na questão dos privilégios, de obterem os melhores cargos, de terem direito à cobrança de impostos, de terem direito a pegar terras e tudo mais, e o terceiro estado não tinha direito a nada disso. Então, a aliança entre os iluministas e a burguesia vem justamente de criticar o antigo regime, de criticar as estruturas desse antigo regime. E a partir daí, baseados nessa ideia de progresso, os iluministas vão escrever, falar sobre a construção de uma nova sociedade, a construção de um novo mundo. É por isso que a gente chama de iluminar. Iluminar as trevas e a ignorância do antigo regime. Beleza, pessoas? Todo mundo ficou claro aqui? Entenderam? Ficou complexo? Tem alguma dúvida? Bom, e aí a gente vai agora falar sobre alguns nomes do iluminismo, certo? Eu vou estar falando para vocês, não dá para aprofundar, vocês sabem, então eu vou falar os principais tópicos da estrutura de pensamento deles. A Thalia vai se aprofundar, certo? Sobre a disseminação do pensamento iluminista. O John Locke não é irmão do Thor. Quem é irmão do Thor? É Locke, lembrei. O John Locke... Ah, Vitor, agora que eu entendi a piada, meu Deus, desculpa, eu sou um retardado. O John Locke, vou até escrever com Locke. O John Locke, ele vai ser o pai do liberalismo econômico. Desculpa, do liberalismo político, ok? Olha só. A partir de agora, a gente vai entrar numa seara, certo? A gente vai entrar num tópico que a gente vai falar muito, muito mesmo de ideologias, certo? De modos de pensar. Muitas pessoas ficam querendo tirar, né, o nome ideologia da linha de pensamento, como se ideologia fosse algo ruim, certo? Como se algo for ideológico é porque naturalmente é enviesado e não presta. Como se houvesse a possibilidade das pessoas serem isentas das coisas, né? Como se houvesse a possibilidade das pessoas serem sem ideologia. E isso não existe, ok, pessoal? Isso é o que a gente chama de mito da neutralidade. Vou até escrever para vocês. Como se algum ser humano conseguisse ser neutro, de verdade. Isso não existe, certo? Não existe. Então, quando vier alguém falar para você, dizer assim, não, eu sou neutro, não tenho ideologia nenhuma. Mentira dele. Ele tem uma ideologia e ele não quer falar para você. Ou ele tem medo de dizer para você, ou ele está escondendo de você. Mas que ele tem, tem. Todas as pessoas vão ter. Não importa qual seja, mas vai haver, ok? Então, a gente vai falar aqui de vários tipos de ideologia, de várias correntes de pensamento a partir de agora. E uma dessas ideologias, que é a principal ideologia do mundo, certo? A gente tem outras ideologias concorrentes, mas ela é a que
domina o pensamento burguês e domina o mundo mesmo, porque ela é a base do sistema capitalista, é o que a gente chama de liberalismo. Certo? O liberalismo ela é uma ideologia. Tanto é política quanto econômica, enfim, ela é uma ideologia. Isso, Ítalo. Às vezes não é questão de coragem, eu concordo 100% com você, mas existem pessoas que, digamos assim, existem pessoas que omitem propositadamente para pagar uma de neutro, para dizer que é o isentão, entendeu? Vou dar um exemplo que já foi discutido e o STF, inclusive, já desceu o sarrafo. A escola sem partido. Já ouviram falar da escola sem partido? Acho que já, não já? Já, Vocês claro, lembram? debate até hoje. Vocês lembram a essência da escola sem partido? O que é que a escola sem partido falava? Que durante enquanto estiver na escola, sem conversa sobre política, sem posicionamento político e blá, 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 blá. Que a escola não pode ter ideologia, né? É isso que eles falam, né? Que o correto é que a escola não propague nenhuma ideologia. Então, se eles dizem isso, né? Se eles dizem, ó, nós estamos aqui, a gente criou um movimento para dizer que a escola não pode ter ideologia. É isso que a escola sem partido fez. Mas aí você dá o segundo passo na linha de raciocínio. Beleza, a escola sem partido está dizendo isso. Mas a escola sem partido não tem uma ideologia, não, para estar fazendo isso? Quando você vai ler sobre a escola sem partido, você vê que eles também têm ideologia. O que a escola sem partido queria, na verdade, era impor a ideologia dele para as outras pessoas. Na medida em que ele dizia, nós não queremos ter nenhuma ideologia, ele já está dizendo, eu quero ter a minha ideologia. E a escola sem partido tem uma ideologia muito clara, que aí eu não vou estar comentando com vocês, certo? Miguel, depois você manda um WhatsApp para mim, que eu vou mandar uns links de discussão sobre a escola sem partido para você se inteirar. Inclusive a decisão do STF, que desceu o sarrafo. Mas a escola sem partido, assim, grosso modo, Tá ligado a a escola sem câmera. partido, ela foi um movimento, certo? Que a gente chama de movimento conservador. Ele foi um movimento conservador e, por isso, ideológico, que queria com que determinados temas não fossem discutidos na escola e que os professores não pudessem discutir alguns temas na escola. E isso vai contra a Constituição brasileira, certo? Porque a Constituição brasileira, nos artigos 205 até o 213, ele preconiza uma coisa que a gente chama de liberdade de pensamento e liberdade de cátedra. Então, dentro da escola, nós devemos discutir tudo, certo? A escola é o lugar de debater isso. Se não for a escola, vai ser aonde? Se a gente não conversar aqui sobre ideologia e a gente ter essa troca de informação, onde é que a gente vai conversar, certo? E aí dá outro pano para muita conversa. Vamos voltar para o liberalismo. O liberalismo é uma ideologia, um movimento, uma corrente de pensamento que preconizava, certo? Preconizava o interesse, a liberdade individual dos cidadãos frente ao Estado e às outras pessoas, ok? Vou repetir para vocês. O liberalismo, certo? É uma corrente de pensamento, uma ideologia que preconizava, certo? Que preconizava a individualidade e o direito à individualidade do ser humano frente às outras pessoas. O John Locke, esse bonitinho narigudo aí, ele é o chamado pai do liberalismo político. Inclusive, ele é o cara que vai influenciar a revolução, as revoluções inglesas que a gente vai ter, certo? Ele é o cara que vai mais, os escritos dele, os textos dele, os livros dele vão ser lidos por essa burguesia e por essa galera, e essa galera vai botar as revoluções inglesas em práticas muito por influência do Locke. O Locke,
ele vai tentar combater esse absolutismo lá na Inglaterra, dizendo que o Estado ele não pode controlar a vida do cidadão em todos os aspectos da sua vida, não. Como, por exemplo, determinar qual a religião que você vai ter, determinar a roupa que você vai vestir, determinar a música que você vai escutar, impor vontades da qual você não pode nem deve seguir, porque ele fere a sua individualidade, fere o seu modo de ser, ok? Então ele vai dizer, o John Locke vai bater na tecla, dizer que, olha, a função do Estado é a de cuidar e zelar pelo direito natural das pessoas. Direito à propriedade privada, direito à liberdade de pensamento, direito à liberdade religiosa, direito à liberdade de escolher com quem você vai se casar, direito de liberdade de você de poder viver em outro país, caso você queira e possa, liberdade de ir e vir, liberdade de só pagar a quantidade certa e predisposta de impostos, liberdade de você ter um julgamento justo se você for acusado de algo. Então, John Locke, ele é o pai do liberalismo político, porque ele vai escrever sobre isto, sobre a crítica que o Estado absoluto vai impor aos seus cidadãos. É por isso que ele vai chamar de direito natural. Ele vai dizer, olha, a nossa individualidade, ela é algo que já nasce com a gente. É algo nosso, certo? E é justamente por isso que o Estado não pode intervir na nossa vida. O Estado não pode intervir, por exemplo, com a pessoa com que eu vou me relacionar ou com que tipo de pessoa eu vou me relacionar e casar. Então, o Estado, por exemplo, não pode proibir que eu queira me casar ou que eu queira me relacionar com outro homem. Ou que uma mulher queira se relacionar com outra mulher. Não é função do Estado dizer com quem ou não devo me relacionar. Isso faz parte da minha individualidade, isso faz parte do meu direito natural como indivíduo de escolher com quem eu vou me relacionar. Do mesmo jeito, se a gente pega esse exemplo, a gente vai estender aí, ó, para várias e várias esferas da sociedade, para várias características da sociedade, certo? Então, Locke, que é o pai do liberalismo político, ele vai ser um dos grandes pensadores iluministas justamente por isso. Ele vai casar com a ideia burguesa de liberdade, de movimento e etc. E vai estar criticando o absolutismo e o antigo regime, preconizando, criando essa ideologia que a gente vai chamar de liberalismo político. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém quer comentar algo, falar alguma coisa? O microfone está aberto para vocês. Tranquilo. Tranquilo? Posso passar? Pode. A gente vai ter, eu queria logo pro Adam Smith, para o liberalismo econômico, certo? Outro campo que a gente vai ter do movimento liberal, certo? Da ideologia liberal, é o liberalismo, é o liberalismo econômico. Isso. O John Locke, como eu disse para vocês, era inglês, ok? O Adam Smith era escocês, então ele fazia parte do Reino Unido, né? Que a gente chama de Reino Unido, da Grã-Bretanha. O Adam Smith, ele é o pai do que a gente vai chamar de liberalismo econômico, ok? O liberalismo econômico, ele vai pegar a lógica do liberalismo político e vai aplicá-lo na economia. Ele vai lançar um livro muito famoso, A Riqueza das Nações, na qual ele vai detalhar de como
de como a aliança entre capital, trabalho e Estado, né? O Estado menos, bem menos, mas o Estado também, é a chave para o desenvolvimento das nações, certo? Ele vai fazer um dos grandes estudos do nascente sistema capitalista do período para tentar desenvolver ou criar algumas regras que eles chamam de funcionamento daquele sistema. Por isso que ele vai ser o pai do liberalismo econômico. Então, por exemplo, uma das características do pensamento liberal do Adam Smith era de que o Estado ele não pode interferir na economia. Eu vou até escrever para vocês isso aqui. O Estado não pode interferir na economia. Certo? Eu quero que vocês me deem um exemplo do Estado interferindo na economia. Quero que vocês pensem, de preferência um caso brasileiro, certo? Porque está mais próximo da gente, mas se não tiver, vocês tiverem alguma ideia de outro país, vocês podem falar. Pensem bem nessa frase. O Estado, certo? O Estado não pode interferir na economia. Como seria uma intervenção do Estado na economia, pessoas? Pergunta-se. Vou ficar de touca. Ninguém quer falar? Pode falar, não tenho medo de errar não, por favor. Isso aí, Miguel, é crime. Isso aí é diferente, certo? Isso aí é crime. Isso aí é Uma bandidagem. pergunta, professor. Eu voei aqui agora. Como é uma intervenção do Estado na economia? A própria questão do... Agora eu esqueci o que eu ia dizer. E aí? Essa taxação do livro, professor. Criação de um imposto, por exemplo. Sim, Os altos só que esse impostos que imposto não são faz muito utilizados, sentido, não. Mas calma lá, vamos suspender rapidinho esse debate, eu vou sair e voltar, certo? Eu vou só fechar, voltem. Voltem.